Olá, finda-se este dia. Quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram em nosso canal no YouTube e a você que ainda não fez. Faça a sua inscrição, ajude a espalhar a semente das boas novas do Evangelho e não esqueça de clicar no sininho, para que assim, a cada nova postagem nossa, você seja imediatamente notificado. Compartilhe com seus amigos, familiares, irmãos em Cristo. Vamos espalhar a santa semente do Evangelho. Ao final deste dia, eu quero dirigir a você uma palavra da maior relevância, a você que tem um ente querido, um filho, uma filha, quem sabe o marido ou a esposa, um familiar que ainda não se entregou ao senhorio de Jesus Cristo. Isso certamente nos traz preocupações, algumas vezes ficamos até angustiados, mas eu quero partilhar com você alguns pensamentos, alguns textos bíblicos que certamente, na ação do Espírito Santo, encherão seu coração de paz, de esperança naquilo que a palavra de Deus promete. Ouça o que diz Richard Baxter, um puritano inglês do século XVII. Preste bem atenção. Deus não quebranta da mesma forma os corações de todos os homens. Eu vou repetir. Deus não quebranta da mesma forma, e eu acrescentaria, ao mesmo tempo, o coração de todos os homens. Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou por ele a Deus com amor e fervor durante 33 anos. Agostinho vivia uma vida libertina, devassa, de incredulidade, e por 33 anos, sua mãe, Mônica, orou amorosa e fervorosamente a Deus em favor do seu filho. E um dia, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Agostinho foi alcançado pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e tornou-se um dos pais da igreja. O que dizer da experiência do apóstolo Paulo, que durante tantos anos foi perseguidor da igreja, mas um dia teve um encontro transformador com Jesus Cristo. A parábola contada por Jesus do filho pródigo levou algum tempo para ele, tocado pelo Espírito Santo, cair em si, ser convencido do seu pecado e voltar à casa do Pai. Os discípulos de Emaús, desanimados, abatidos, porque já era o terceiro dia desde que Jesus fora crucificado, morto e sepultado, e segundo eles nada havia acontecido daquilo que Jesus prometera. E Jesus então se aproxima e passa a caminhar com eles, e vai até uma hospedaria e ali se hospeda com eles. E ao redor da mesa, o Senhor então revela-se a eles. Tudo tem o seu tempo determinado. Como diz Richard Baxter, Deus não quebranta da mesma forma, e eu digo, ao mesmo tempo, o coração de todos os homens. A mulher samaritana, quanto tempo levou até que Jesus se revelasse a ela? Portanto, aquiete o seu coração. O Evangelho relata que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. No princípio
do seu ministério. Mas a seu tempo, eles foram alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Olha que coisa interessante, nos fala o Salmo 116, versículo 1. Preste bem atenção no que diz o texto sagrado. Salmo 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Em meio a tantas vozes, milhões e milhões e milhões, Deus ouve a sua voz. Ele ouve o seu clamor. Ele conhece a sua angústia. Ele distingue você, porque você é uma pessoa, assim como seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, por quem você tanto se preocupa. Deus trata cada um de maneira pessoal, de maneira individual. O salmista diz também no Salmo 138, versículo 8, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Cuidado pessoal. Saiba que Deus está atento. Ele ouve o seu clamor, as suas orações, conhece as suas preocupações. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, no capítulo 21, versículos 20 a 22, nos traz um relato também muito significativo nesse contexto. Após a ressurreição de Jesus, diz o texto, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Percebem o trato pessoal, individual de Jesus para com Pedro, para com João, para com Tomé? Assim também ele trata cada um de nós. Deixa eu lhes contar uma história para concluirmos a nossa reflexão ao final deste dia. Quando Henry Ford deu início à sua indústria de fabricação de automóveis, ele contratou os serviços de um engenheiro elétrico chamado Charles Steinmetz. Era um homem com deficiências físicas, mas de uma inteligência ímpar. E foi este homem, engenheiro elétrico, quem instalou e colocou para funcionar os geradores que permitiram que a indústria Ford iniciasse os seus trabalhos de produção de automóveis. Acontece que depois de algum tempo houve uma pane naqueles geradores e Charles Steinmetz foi chamado e passou poucas horas dentro daquela indústria e resolveu o problema. Foi embora e mandou a fatura, $10.000. Henry Ford ficou perplexo e não entendia o porquê da cobrança daquele valor e questionou Charles Steinmetz, que mandou a seguinte resposta: saber ou mexer nos geradores, $1. Saber o lugar certo onde mexer nos geradores, $9.999. Saiba de uma coisa, eu não sei, você não sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe exatamente o lugar, como e quando mexer
na vida do nosso ente querido, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do esposo, da esposa. Ele sabe onde, como, quando mexer, quando tocar, quando quebrantar. Lembra das palavras de Richard Baxter? Deus não quebranta da mesma forma, e eu acrescento, nem ao mesmo tempo o coração de todos os homens. Deus tem um plano para cada pessoa, e no seu tempo, no tempo de Deus, as coisas acontecerão. Cuidemos de perseverar em oração, clamando ao Senhor em favor daqueles que queremos ver aos pés de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, ouve a nossa oração quando clamamos em favor daqueles a quem amamos e que queremos ver aos teus pés, te adorando, te servindo, confessando a Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Senhor e Salvador. Acalma o nosso coração, faze-nos compreender que tudo tem o seu tempo e que o Senhor, no tempo do Senhor, há de agir, há de quebrantar o coração daqueles a quem amamos. Oramos-te agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, e a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.